Alô pra você ligado no pacotão de notícias do Cruzeiro no YouTube da Itatiaia. Eu, Lucas Barbosa e o Emerson Pancieri chegamos com o que de mais importante aconteceu no dia do Cruzeiro e já projetando esse clássico incrível pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético nesta quinta-feira. E aí, Pance, tudo certo? Tudo jóia, Luquinhas. Um abraço pra você, meu companheiro Lucas Barbosa. Pra você ligado aqui na Itatiaia em mais um pacotão de notícias. Esse em nome de CSN, né, Exato, Lucas? Cimento CSN, mais que forte é Fortaço, quer qualidade comprovada, secagem rápida e garantia de sucesso para a sua obra. Vá de Cimento CSN, porque mais que forte é Fortaço. Fortaço, Pancieri. Tudo certo? Fazer isso aqui numa prévia de clássico pode ter a ver que o Gabigol começa Exatamente, o jogo. ótimo gancho, hein? Ô, Luquinhas, daqui a pouco, inclusive, ó, gente, você pode compartilhar o vídeo, curtir, mandar pros seus grupos, né, do Cruzeiro, de família. Não tem importância. Importante é você curtir e compartilhar. Daqui a pouco tem aquele recado, né, aquele abraço pra todo mundo. Mas eu começando o vídeo com o Gabigol, porque é o assunto, né? O Caio Jorge teve aquela lesão no jogo da seleção brasileira, voltou pro Cruzeiro, tá em tratamento, mas é aquela coisa, ele é o jogador mais importante do Cruzeiro, atualmente, em gols, participação em gols. É um dos maiores jogadores hoje do futebol brasileiro, sem dúvida. Para mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Agora, será que ele vai suportar um jogo desse tamanho, desse peso, dessa luta, dessa garra que precisa? Então, tudo isso está sendo levado em consideração. Por isso, não dá para dizer que o Caio Jorge está fora ou que ele está dentro. Porque vamos colocar assim, a medicina esportiva hoje é muito evoluída, né, Luquinhas? E trata-se de um jogo especial e de uma preparação especial. Eu me arrisco dizer que se fosse Cruzeiro e Mirassol, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a gente já poderia cravar que não joga, né? Também acho. Mas também é aquele jogo que todo mundo quer estar dentro, é aquele jogo que vale dar aquele sangue a mais, aquele último gás, assim, mesmo com não tendo todas as condições. Então, por isso, a gente fica na expectativa pela recuperação do Caio Jorge. Porque essas lesões musculares são delicadas, né? Mesmo não sendo, no caso do Caio Jorge, o grau mais elevado, mas é algo muito perigoso, que você pode ter algum agravamento, alguma complicação, né, em caso de infelicidade. E você disse algo importante de agravamento. Pensa só, o Cruzeiro, na segunda-feira, faz um jogo importante fora de casa pelo Brasileiro, retomada do Brasileiro. Confronto direto contra o Bahia. Confronto direto contra o Bahia, time que está lutando lá em cima. Jogar em Salvador não é fácil, o time do Rogério Ceni é muito bem armado, tem boas peças, bons jogadores. Ou seja, será que vale o risco? E isso é algo que eles estão pensando. E eu acho que também já pensando no próprio jogo, porque você tem um jogador, às vezes, 50%, né? E ainda mais olhando para o banco de reservas e tendo um atleta como o Gabigol que entra onde você falou de ser o predestinado. Todo mundo até nas redes sociais brincando, né? Pô, o Gabigol reserva do Cruzeiro e aí do nada o Matheus Pereira sentiu e o Caio Jorge também. O caminho se abrindo para ele ser a grande estrela do Cruzeiro contra o Atlético. Então, caso o Caio Jorge não tenha condições de atuar, né, fica expectativa pelo Gabigol. Caio que nas imagens divulgadas pelo Cruzeiro nesta quarta-feira sobre o treino na Toca, ali a campo, que os jogadores aplaudiram os torcedores presentes na Toca da Raposa 2, não apareceu, né? Isso aí acaba sendo um indício, tá fazendo aquele tratamento, né? Isso mostra que nem de tênis ele estava fazendo nada em campo, né, Luquinhos? Sim. Então, assim, porque ali quando junta naquela câmera geral da TV Cruzeiro, que os jogadores estão aplaudindo a torcida, estão ali. É um momento mesmo ali de troca, né? De energia boa, de não, estamos aqui e tal. Inclusive, vamos colocar uma foto disponibilizada pelo Cruzeiro. Agora, aqui, ó, para quem está nos acompanhando, e a gente fala com a imagem sendo exibida, que para mim é uma foto que resume tudo. Tem criança, tem adolescente. Eu acho que é o ideário de todo garoto, garota que torce pelo Cruzeiro, sabe? Tá lá na Toca, vendo o time se preparar para um clássico. Parabéns à diretoria do Cruzeiro abrindo a Toca para a torcida. Ali o Gradil, né? Os jogadores vendo isso, como você disse. E retomando o assunto, ô Luquinhas, não deu para ver o Caio Jorge. Sim. Então é a linha que nós estamos falando no radinho, você escrevendo no site, fazendo material para o nosso Instagram, para o nosso TikTok. O jogador
está em tratamento. Então, será que ele vai para o jogo? Por isso que na prévia, até dos programas aqui da casa, aqui da Itatiaia, eu tô colocando o Gabigol Sim. e ele ali como uma possibilidade, né? Não é porque a gente não quer que o Caio Jorge esteja fora. O torcedor tem que entender. É porque é uma questão da medicina, da ciência. Agora, pode amanhã, que deu aí uma semana do jogo, ele acordar bem, tá tudo certo, fazer uma ativação e ir pro jogo. Sim. A gente aí faz um exame também, porque hoje a tecnologia propõe isso, né? Disponibiliza isso. Aquele teste, né? Você pode fazer um exame de imagem com detalhes importantes e ter a utilização do atleta. Exatamente. E por outro lado, a gente tem o Matheus Pereira e o Wanderson, né? Que foram preocupações nos últimos dias, responderam bem aos tratamentos e, né, neste momento, são atletas que o Jardim conta para esse jogo. E nós estamos falando de 2 atletas titulares e que ajudam muito. O Wanderson, por muitos contestado, né? Tem uma função tática. Eu gosto muito desse jogador. Eu também gosto. Marca. Sim. No jogo, eu vou trazer até aqui eu até te mandei uma mensagem na hora. No jogo da Arena MRV, eu não sei quem é que rola aquela bola pra ele, se é o William ou se é o Matheus Pereira. Eu sei que ele vem dando Acho que foi o Matheus. Acho que foi o Matheus. Ele vem de fora da área, mas ele lambendo assim a chuteira, sabe? Naquele tapa. Passou muito perto. No jogo anterior contra o Internacional, tinha dado um chute de fora da área que o Rocher fez uma bela defesa. Fez uma bela defesa. Esse gol tá esquentando. Esse gol tá esquentando, acho que merece. É um jogador que luta muito, ajuda muito. E, pra mim, vive boa fase sim no Cruzeiro. Ainda não fez o gol, mas está ajudando muitos outros atletas nesse setor ofensivo. E mais do que a função tática dele, eu acho ele um atleta muito criativo, Panceiro. Sim. Cria muito. Assistências. Lembro do gol do Fabrício Bruno contra o Santos, gol do Matheus Pereira contra o Internacional, a assistência dele. Então é um atleta que, pro volume de jogo do Cruzeiro, ele é muito importante, sim. Então, vamos fazer uma menção também a outro jogador, que é o Fabrício Bruno. Atleta que também esteve hoje na Toca da Raposa. Vamos trazer a imagem aí, ele em campo e ele também ao lado de Pedro Lourenço. Exatamente. O Pedro Lourenço recepcionando o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno que foi titular os 2 tempos na derrota da seleção brasileira para a seleção boliviana por 1-0, lá naquela altitude danada. É alto, né? O Fabrício Bruno falou que sentiu não. Mas eu gostei, o tranquilar. Tranquilaço é muito coisa de mineiro. Você tá bom? Tô tranquilaço. E o parceiro de zaga dele ontem, o Alex Ribeiro, zagueiro do Lille, falou, não quero nem vir mais. O cara ficou realmente impressionado com a altitude. Mas alguns sentem mais do que outros, né? Normal. Que ela existe realmente, por muitos, volto a falar em ciência, por muitos não levada em consideração, é uma altitude considerável. Sim. O jogador chegou por volta de 5 horas da manhã no Rio de Janeiro, pegou o jatinho do Pedro Lourenço, foi em casa, foi pra Toca da Raposa, fez a botinha, né? Lá aquela de aquela fisioterapia, dá aquela apertada e tal, uma ajustada, e depois participou da atividade com os companheiros na Toca da Raposa. Acho que é um baita de um reforço, o xerifão Fabrício Bruno. Luquinhas, vamos escalar esse Cruzeiro? Bora. Cássio no gol. William. Fabrício Bruno. E Vidalba. Com Kaique. Sim, fechando a linha defensiva. Fechou. Meio campo de Lucas Romero, prestes a completar 250 jogos pelo Cruzeiro. O Pero, que tem uma identificação gigante com a torcida, assim como o Lucas Silva, né? Inclusive os 2 de contrato renovado também recentemente. Lucas Silva, Exato. Capitão. Christian, de volta, né? Não jogou contra o São Paulo, tranquilo. Exatamente. Matheus Pereira, expectativa. Wanderson, e aí no ataque... Vamos pôr o Gabigol com um asterisco. Que a gente faz no jornalismo escrito. Abre o parênteses. Ou o Caio Jorge. Vamos aguardar essa ativação mas, também do Cruzeiro. Mas, de toda forma, é um time fortíssimo, né? Time forte. Com ou sem Caio Jorge, é um time fortíssimo, é um time cascudo. E que não... A gente tá fazendo a cobertura e acompanha e ouve jogador e acompanha a rede social, que hoje eu não vi por lado do Cruzeiro nenhum oba-oba, todo mundo muito sério, todo mundo muito focado nesse jogo, nessa disputa, na grandiosidade que é participar de um Cruzeiro e Atlético. Então, esse é o caminho do time celeste. Vamos trazer aqui uma informação também importante, porque nós estávamos falando desses 2 atletas, Bruno Alves, Murilo Hickman, Otávio e Kaique Kenji estavam com a seleção, voltaram, né? E aí agora, quando forem, já é para valer, né, para o Mundial.
Os 4 jogadores foram convocados, mas ficam à disposição do técnico Leonardo Jardim. Agora, e o contratado dessa noite? Ô, Luquinhas. Você não estava esperando. Ninguém estava esperando isso aí, Ninguém né? estava esperando isso. É o Vídea Real. Neiser. Neiser com I na certidão de nascimento. E na camisa, porque é um fã do Neymar Assim Júnior. como o Arroio, que usa Arroio Júnior. Exatamente. Ô, gente, sei que divide opiniões, mas é um jogador que tem sim a idolatria por vários outros atletas e eu acho que Principalmente os mais jovens, né? opinião precisa ser respeitada. Então, se é um jogador que tem esse carinho pelo Neymar, beleza. Ele usa o Y, mas o mais importante é saber que é um atleta de 20 anos, 1,86 m, atacante. Cruzeiro vencendo a concorrência de times importantes. Ô, Luquinhas, Atlético de Madrid. Eu conversava com uma pessoa mais cedo que me deu um panorama Porto, Parma, Milan, né? E o Cruzeiro tá na cara que é uma oportunidade. Sim. Né? Uma oportunidade. É uma oportunidade porque um jogador que vai chegar a Belo Horizonte sem custos de transferência. A gente sabe que tem aquele pagamento de luva, como se fosse a compra do passe, né? Mas pagando uma taxa aos agentes, ao jogador. Mas o Cruzeiro não vai precisar arcar com valores junto ao Milionários, Sim. que é importante, que diminui bastante o movimento, né, dessa operação. E como você bem disse, é uma grande promessa, é uma joia, se destacou no Sul-Americano Sub-20 pela Colômbia, 8 jogos em 9 gols, vai estar na Copa do Mundo Sub-20, tá uma vitrine espetacular, antes mesmo talvez de estrear pelo Cruzeiro, já vai ter vários times aí, vários clubes interessados nesse jogador. E como joga? Conversando com pessoas ali da Colômbia, jornalistas colombianos, falaram que é um atleta de raras características, de qualidades especiais. É um jogador, um atacante, mas não é aquele centroavante paradão, não é aquele... E encaixa perfeitamente... Entre aspas, o que é o Caio Jorge, que não é um centroavante paradão. Encaixa perfeitamente na característica de jogo do Cruzeiro, na filosofia do Leonardo Jardim. Aquele atleta que ataca espaço, que tem qualidade com a bola, que faz as infiltrações, que arranca, então, que quebra linhas. Então, o Cruzeiro se movimentando é uma contratação já pensando no futuro, né? Sim. É o atleta que o Cruzeiro, também conversando com uma outra pessoa em relação a esse caso e a essa contratação, que me falou o seguinte, que é o Cruzeiro buscando também um jogador para fazer, né, quem sabe, uma grana no futuro, montando um projeto para ele se desenvolver e depois ele tá mais preparado para a Europa. Sim. Né? Esse é o projeto que, por exemplo, eu me recordo daquela entrevista que fizemos com o Pedro Júnior, na Toca da Raposa, ele falava desse conceito de planejamento de jogador mais jovem. Então, esse é o jogador que o Cruzeiro contratou, o Vídea Real. Buscando algumas informações, velocidade, explosão para puxar contra-ataque, como você disse, Sim. Faro de gol, calma na finalização, frio, né? E força física que ajuda no duelo individual. Quando eu fecho o olho e falo isso que eu acabei de trazer, que eu lembro do Caio Jorge. Sim. É inevitável lembrar do Caio Jorge. É um atleta que chega com essas características realmente para empolgar a torcida, Sim. mas claro, ter a paciência, né, de o desenvolvimento de um atleta. Se os jovens brasileiros já levam essa paciência para o desenvolvimento, ainda mais um estrangeiro chegando no Cruzeiro, mas aí a gente já começa a planejar o futuro e ter nomes como Kenny Arroyo, 19 anos, e o Neiser Vídea Real, de 20, tipo assim, você já montou um time para anos e anos. Sim, e desenvolvendo o futebol deles pode ser até importante para uma revenda, até porque tem o Pedro Lourenço, que é um investidor, um empresário, que é cruzeirense, mas que também tem que pagar as contas do clube. Claro. Tem que pagar as contas do clube. Sustentabilidade. Tem que sustentar o clube, tem que pagar as dívidas ainda da associação, Sim. que aqueles aportes ainda são feitos, né? Daquela RJ, a recuperação judicial, que o Cruzeiro honra os pagamentos. Então, tudo isso chama, como você disse, sustentabilidade esportiva. Ô, Luquinhas, vamos para a parte de recado? Bora. Olha aqui. Gente, o pessoal brinca demais. Eduardo Silva. Tem nós dois aqui, ele colocou o antes e depois do Pansieri na academia. É brincadeira. Porque todo mundo fala que a gente é irmão. O César Maciel, Pansi, onde você morava aqui em Brasília? Eu falei que eu morei em Brasília. E na época eu morei no Guará, morei na 108 Norte também. Morei nessas
nessas duas regiões aí da cidade de Brasília. Vamos trazer mais alguns recados aqui. A turma que manda pra gente, ó, o Roneio Rezende, mano, essa estrutura da Itatiaia é, né, bem legal. E tá doido, top demais, bora pra cima, cabuloso. França Eduardo, Cruzei Loucos de Uberlândia, obrigado. Renato Aguilar mandou também saudações. Cruzeirão cabuloso. O Lucas Bento, Panciera é cruzeirense, né? Não precisa nem falar, né, pai? Desde 1987. O Marcelo Rocha, onde anda o Pio? Tá lá na TV Cruzeiro. Enfim, tem muita gente aqui mandando recadinho. Rodrigo Gomes, todo mundo. Galera, obrigado pelo recado. Mas tem que falar de onde está acompanhando a gente, né, Luquinhas? Mandar o recado não da cidade pra gente mandar um abraço. Pra gente mandar um abraço. Ó, sou o Lucas Barbosa, de Raul Soares. Eu sou o Emerson Pancieri, de Belo Horizonte, né? E o Fortaço aí pra gente fechar o vídeo. Porque Cimentos CSN, pacotão em nome de Cimentos CSN, porque a gente sabe que mais que forte é Fortaço. Galera, um abraço. Fiquem com Deus. Esse é Lucas Barbosa, sim, meu irmão mais novo, tô brincando, não. Mas a gente também tem a parceria de irmão. Mais um pacotão de notícias da Itatiaia. Estaremos juntos na cobertura amanhã, nesta quinta-feira. Ô, Luquinhas, a gente vai dormir pouco, né? Sim. Porque vamos acordar cedo, já é Toca da Raposa, Mineirão. Trabalhar muito. E toda a cobertura aqui na Itatiaia, com certeza, para você que nos acompanha e nos honra com a sua audiência e os seus comentários. E não esqueça da curtida, hein? Não, claro. Não esqueça da curtida. Compartilhar, mandar para amigo. Com Deus, gente! Valeu! É o Cruzeirão mais lindo do mundo. Hoje tem mesa redonda, hein? Valeu!